Nesses dias, nós começamos uma série sobre a história do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. E a ideia aqui é, nas próximas quartas-feiras, nós aprofundarmos um pouco da história deste homem. Nós geralmente sabemos, e hoje trataremos sobre isso, o embate de Davi com Golias. Mas, às vezes, pode ser que não saibamos o contexto antes desse embate e o que aconteceu depois desse famoso embate entre Davi e Golias. Então, na última quarta-feira, nós tivemos nossa primeira palavra sobre este tema e nós aprendemos que tivemos acesso a pessoas importantes no contexto de Davi. Por exemplo, Samuel, o último juiz de Israel, aquele que ungiu Davi como rei. Saul, o primeiro rei de Israel, que vai acompanhar boa parte da história de Davi. Inclusive, nós vamos descobrir que ele vai persegui-lo. Então, Saul é uma pessoa importante. Descobrimos também, aprendemos, que quando Deus disse que Saul perderia o reinado, Deus tocou no coração de Samuel para ir à casa de Jessé. E Jessé era o pai de Davi. Davi vinha de uma família com ele de oito filhos, eram 7 irmãos. E nós terminamos a reflexão da última quarta-feira com a unção de Samuel sobre Davi, e então Davi é ungido rei. Mas a verdade, amados irmãos, que aquela unção, embora o texto sagrado diga que ele tenha sido ungido e cheio do Santo Espírito, do ponto de vista prático, isso não significou muitas mudanças para Davi. Davi voltou ao seu cotidiano. Ele não assumiu de pronto o reinado. É importante que saibamos disso. Ele foi ungido rei, mas não assumiu de pronto o reinado. Hoje nós vamos começar a nossa leitura no capítulo 16 de 1 Samuel, a partir do versículo 14, e eu listei aqui alguns versículos para compartilhar com os irmãos e dando a compreensão da cronologia dos fatos. Nos diz o texto, 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Versículo 17. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Versículo 23. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amados irmãos, naquela época, antes de Jesus, as pessoas não eram habitadas pelo Espírito Santo. Essa experiência nos é permitida a partir do sacrifício de Cristo Jesus. É importante entender isso. Quando Jesus morreu, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, simbolizando que qualquer um de nós poderia ter livre acesso a Deus. E o próprio Cristo disse: eu vou, mas vos deixarei um consolador, que é o Espírito Santo. E aquele que se entrega a Cristo Jesus, segundo as Escrituras, recebe o selo do Espírito e passa a ser templo do Santo Espírito. Então nós somos templo do Espírito Santo. Mas antes de Jesus, o Espírito Santo enchia e se apoderava de pessoas que assumiam um papel importante para o povo de Israel. Por exemplo, o juiz
era cheio do Espírito Santo, porque o juiz não só julgava o povo, e aí nós nos lembramos que na época dos juízes havia uma confederação de tribos, não era um país, mas eram várias tribos que se uniam a partir da palavra do Senhor, e aquele juiz não só julgava o povo, como liderava o povo, conduzia o povo, chamava o povo à santidade, e aquele homem ou mulher era cheio do Santo Espírito. Quando Deus levantava um profeta, ele exercia o seu ministério no poder do Espírito, então ele era cheio do Santo Espírito. Quando Deus levantava os reis de Israel, aqueles que eram ungidos, também eram templo do Espírito Santo, enquanto fossem fiéis ao seu chamado. Saul, na sua experiência, nós não tratamos aqui da experiência de Saul, mas quando Deus revelou a Saul, a partir de Samuel, que ele seria rei de Israel, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele profetizou entre profetas, e ele começou a exercer um ministério segundo a orientação do Senhor. Mas Saul, por pecar em vários momentos, por desobedecer a Deus em vários momentos, perdeu a chance de perpetuar o reino de Israel com a sua família, e o texto sagrado disse que se retirou dele o Santo Espírito. Como o texto também diz que quando Davi foi ungido, foi cheio do Espírito Santo. Isso, amados irmãos, atormentou muito a Saul. E Saul não tinha mais o Espírito Santo sobre ele, e ele se atormentava. Então eles pensaram: vamos chamar alguém para tocar uma harpa para o rei, para tocar algum instrumento musical, e aquilo acalmar o rei. E o servo de Saul então se lembrou de um jovem que era Davi. Davi então foi lembrado, e Davi então vai estar ao lado de Saul, vai participar do cenário da realeza, sem ter uma posição de proeminência, sem ser importante, tendo apenas a função de acalmar o rei quando ele estivesse transtornado. Aqui, amados irmãos, é uma coisa interessantíssima que demonstra a humildade e a simplicidade de Davi, porque ele tinha sido já ungido rei. Esse fato é posterior à sua unção, mas em nenhum momento, mesmo estando na realeza, ele se insinuou como o futuro rei, ou tentou destronar Saul. Isso nós vamos ver ao longo de toda a história de Saul. Davi jamais tentou destronar a Saul. Isso mostrou então a humildade, a simplicidade de Davi então ficar num movimento entre as ovelhas do pai, porque ele não deixou por completo, e está ao lado do rei tocando harpa, especialmente em momentos de paz. E naquele momento havia muitas lutas, então quando havia lutas e embates, o rei ia para o fronte, e Davi, como não tinha idade para estar no fronte, ele não ia, dava então suporte ao seu pai. Mas quando o rei estava em momentos de paz e se atormentava, Davi era chamado, e ele então tocava o instrumento para acalmar o rei. Isso nos ensina a importância da simplicidade, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. A Bíblia nos diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Davi era um jovem humilde que procurava honrar a Deus com a sua vida. Mas voltemos para o texto de 1 Samuel, agora no capítulo 17, versículo 4. Se entra então em cena um novo personagem, conhecido de cada um de nós. Vamos ler então. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Amados irmãos, vejam bem a cronologia. Deus toca no coração de Samuel. Samuel vai para a casa de Jessé, unge Davi rei. Davi é cheio do Santo Espírito. Depois,
de um tempo, Saul, atormentado, manda chamá-lo para tocar músicas para que ele se acalme. Naquela época, o povo de Israel estava em constante embate com os filisteus, que era um povo que habitava mais nas costas, próximo ao mar, um povo que tinha 5 grandes cidades, e um povo que naquela época já dominava o ferro. O povo de Israel não dominava o ferro. Por exemplo, quando tinha que afiar alguns instrumentos que poderiam ser usados para plantio ou alguma ferramenta, eles tinham que ir em cidades dos filisteus para que pudesse ser afinado ou tratado os instrumentos de ferro. Isso significava, na grande parte dos embates, uma situação de fraqueza do povo de Israel. Provavelmente por isso o povo de Israel pediu a Samuel um rei, porque eles precisavam de uma figura, de um líder que pudesse aglutinar o povo. Lembrando, naquela época eram tribos que se uniam a partir de um líder. Isto aconteceu na velhice de Samuel. Bem, mais um embate. Povo de Israel contra os filisteus. Surge então naquele cenário um homem muito alto, quase 3 metros de altura, muito alto, a semelhança daqueles gigantes jogadores de basquete, um homem de guerra, e desafia o povo de Israel para um embate, e isto era comum. Diante de uma grande guerra, poderia haver um embate entre os 2 grandes exércitos, ou um lutador de um lado, um guerreiro de um lado e um guerreiro do outro se enfrentariam. Quem ganhasse significaria que aquele povo ganhou o embate, a guerra. E foi isso que aconteceu. O problema é que o tamanho de Golias amedrontou sobremaneira a todos, inclusive a Saul. Por quê? Naquele contexto, se não surgisse nenhum guerreiro a enfrentar Golias, o rei deveria enfrentá-lo. Durante 40 dias, Golias desafiou o povo, e ninguém se pôs a enfrentá-lo, nem mesmo o rei. Interessante destacar, interessante notar, que Saul não era baixinho. Quando Saul foi ungido rei lá atrás, o texto sagrado diz que ele excedia a todos os seus irmãos israelitas do ombro para cima. Era um homem alto, era um homem forte. O texto traz algumas características de Saul, mas mesmo para Saul, Golias era por demais forte e poderoso, e ele temia pela sua vida. Mas o texto continua. Vamos então ler a partir do versículo 12. Estamos em 1 Samuel 17. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá. Os irmãos se lembram, Jesus nasceu em Belém, porque Jesus é da família de Davi. Então Belém é uma cidade milenar, inclusive. Bem, voltando ao texto, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade. Eram 8 filhos, Davi era o 8º, o mais jovem. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram Saul à guerra. Eram os 3 filhos que tinham a condição de ir até a guerra. Versículo 14. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. Amados irmãos, Davi era um servo. Apacentar as ovelhas era um trabalho simplório, geralmente do mais novo. Ele cuidava das ovelhas, ele cuidava do rei, ele cuidava dos seus irmãos. Veremos que ele tinha algumas atribuições que serviria para que ele pudesse cuidar dos seus irmãos. Na verdade, ele era um servo. E aqui
é um exemplo, uma orientação a cada um de nós, nos colocarmos como servos. A Bíblia nos diz em Gálatas 5,13: servi-vos uns aos outros em amor. Quando nós abrimos as cartas paulinas, por exemplo, geralmente o apóstolo Paulo se apresenta, e ele se apresenta como servo de Cristo Jesus, dispondo-se a servir ao povo a partir da orientação do Santo Espírito. Não sei qual característica que atravessava o caráter de Davi fez com que o Senhor dissesse: este é um homem segundo o meu coração. Mas o que nós sabemos é que a característica da humildade é muito apreciada pelo Senhor, assim como a característica do serviço, da disposição em servir, em abençoar, em marcar pessoas positivamente, em sermos instrumentos de bênçãos, especialmente num tempo que vivemos, em que geralmente as pessoas querem ser servidas, querem ser chaleradas, querem ser contornadas de benefícios e de enaltecimentos e de palavras que de certa forma possam tocar no coração daqueles que são alvo destas palavras. Nesse tempo, nós devemos nos colocar diante do Senhor e pensarmos: Senhor, me ajuda a servir, me ajuda a ser um servo, me ajuda a abençoar as pessoas que passem pela minha história. Mas o texto continua, e nós nos lembramos do cenário, e nós sabemos que Golias está desafiando o povo, mas sabemos também que Davi não está no cenário, ele está longe, só os 3 filhos mais velhos lá estavam. Voltemos então para o versículo 17, estamos ainda em Samuel, 1 Samuel capítulo 17. E disse Jessé a Davi, o seu pai: toma, peço-te, para teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Veja, o pai chama o seu filho, toma esse alimento, prepare-se e leve esse alimento para os teus irmãos que estão no fronte da batalha. Versículo 20, Davi então se levantou de madrugada, pela manhã, e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se, e partiu como Jessé lhe ordenara. Ele então, logo cedo, levou tudo, e chegou lá na batalha, e ouviu, mais uma vez, o desafio de Golias. Ele ouviu aquilo, e percebeu que o povo estava tremendo, com medo, diante daquela situação. No versículo 32, nós vemos um posicionamento de Davi. Diz o texto: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço. Você nem foi convocado para a guerra, tu és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, e ele apresentou esta palavra, amados irmãos, com um coração cheio de fé, porque não só ele era humilde, não só ele era um servo, como também ele era um homem de fé. Ele não olhava na perspectiva, naquele momento, dos homens, em que todos imaginavam que se tivessem que enfrentar Golias, morreriam. Todos, sem exceção, inclusive o rei. Aliás, o rei, quando viu Davi, disse: olha, tu és moço, não tem a menor condição. Qual é a condição de você enfrentar Golias e ter sucesso, se tu és moço e se ele é um homem de guerra? Esse é o cenário. Mas Davi apresenta uma resposta cheia de fé,
Ele apresenta uma resposta a partir da compreensão de que Deus haveria de estar com ele. Versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Veja a humildade. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso e tomavam ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. Versículo 37. Estou fazendo aqui uma síntese para que os irmãos tenham a visão panorâmica daquilo que aconteceu. Versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor é contigo. Amados irmãos, um homem de fé, um jovem que tinha sido ungido rei, mas serviu humildemente o rei que Deus já tinha determinado que não manteria o seu reinado sobre Israel. Um jovem que mesmo depois da unção da realeza, continuou se submetendo ao seu pai, cuidando de ovelhas, tocando harpa para o rei, levando alimento para os seus irmãos na fronte de batalha. Um servo, um jovem que fora daquele cenário, ao chegar, na primeira vez que ele escutou o desafio de Golias, aqueles homens estavam escutando aquele desafio durante 40 dias, na primeira vez que ele escutou o desafio de Golias, logo de pronto ele disse: eu enfrentarei. O rei então disse: você não tem condições. Eu tenho condições. Primeiro porque o teu servo cuidava das ovelhas do seu pai. E nas ovelhas, nas montanhas, na solidão das montanhas, volta e meia surgia um predador. E este predador tentava comer alguma das ovelhas. Mas eu as protegia. Eu enfrentava o predador. Eu usava aquilo que eu tinha na mão, o cajado, a pedra, certamente a funda que ele tinha consigo. E assim como eu protegia e o Senhor me libertou e me salvou desses predadores, assim também o Senhor haverá de agir sobre a minha vida e me libertará e me livrará deste incircunciso filisteu. Amados irmãos, aqui há dois aspectos que eu não sei se está claro, mas eu quero deixar claro. Primeiro, um aspecto da preparação, da experiência, do conhecimento, da aprendizagem. Davi aprendeu cuidando na solidão das ovelhas do seu pai. Aprendeu a jogar a pedra com a funda, aprendeu a ter o cajado na mão, aprendeu a levar as ovelhas para locais mais seguros, aprendeu a lidar com predadores. Ele aprendeu. Nós devemos ter um coração aprendiz perante o Senhor. Deus me ensina, me orienta, me ajuda a amadurecer na minha caminhada espiritual. Mas ao mesmo tempo, Ele atrelou todo o aprendizado que ele teve ao longo da sua vida à confiança. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Amados irmãos, através da sua fé, ele se contrapôs ao medo de todo um povo. O Senhor me livrará. Mas o texto continua. E no versículo 42 nós lemos: e olhando o filisteu e vendo Davi, Davi era um jovem, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Amados irmãos, ele foi desprezado e amaldiçoado. Interessante
que nós tocamos a nossa vida e todos nós temos a nossa história, e é possível que alguém aqui possa dizer, ou alguém que está longe, possa dizer: ao longo da minha história, alguém me desprezou, alguém me amaldiçoou, alguém desejou mal sobre mim, ou articulou a partir desse desejo para me destronar, me destruir, ou puxar o tapete debaixo dos meus pés. Mas, amados irmãos, diante desta situação, que é uma situação calamitosa, que diz respeito a enfrentamentos da vida, nós temos que nos lembrar que Deus está ao nosso lado. Se lembre, quando você passar por um momento semelhante a este, da resposta de Davi. Como Davi respondeu, como Davi agiu e qual foi o resultado do seu agir. Porque diante daqueles impropérios, diante daquelas palavras de maldição, Davi reagiu e disse, versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva. Toda a congregação saberá, porque a congregação estava temerosa daquele enfrentamento. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Que história linda, amados irmãos. Um jovem que não estava na fronte de batalha, mas estando pela fé, agiu. E deu uma palavra de testemunho. A congregação saberá que o Senhor salva. Não a partir da lança, das armas, nem mesmo a partir das nossas capacidades, porque elas são colocadas diante de Deus, mas a salvação vem do Senhor. Aqui um grande ensinamento deste momento, porque Davi, exercendo a fé, teve a vitória, e a partir desta vitória, passou a morar com Saul, e começou a se desenrolar várias coisas interessantíssimas, que nós trataremos nas próximas quartas. Mas aqui é um ensinamento. Mesmo diante das mais densas batalhas, nos lembremos que o nosso Senhor é o Senhor da guerra. O nosso Senhor haverá de operar e salvar a nossa vida e conduzir os nossos passos.